Caixa, o banco com milhões de clientes que sempre tem um olhar especial para Caixa, o banco com milhões de clientes que sempre tem um olhar especial para quem mais importa. Você. É por Na alvorada de um novo dia, a criança indígena desperta, com olhos que celebram a vida. Guardiã dos 4 elementos, sábia aprendiz da natureza, em sua alma, a harmonia da Mãe Terra encontra beleza. A água, presente desde o princípio, é a ligação da humanidade com a natureza. A floresta amazônica é rica e poderosa, um patrimônio que devemos proteger. No ar da tecnologia, inovação e desenvolvimento, a Amazônia respira a vida. O fogo da diversidade única da cultura arde na proximidade do Equador. Amazônia eterna, dos povos originários, uma joia incomparável. Vocês estão moldando o futuro. Exaltamos a força, a evolução e a diferença que fazem no mundo. Nossa trajetória é o nosso sucesso. Quem fará a diferença são vocês, mulheres contabilistas. Manos e manas, ao 13º Encontro Nacional da Mulher Contabilista. E com certeza as mulheres continuarão fazendo a diferença em 2024, quando acontecerá de 8 a 11 de setembro o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade. E as inscrições e promoções de pacotes de viagem já estão acontecendo e podem ser realizadas no estande de Santa Catarina. Vale a pena ir lá, conhecer todos esses pacotes, ver as oportunidades e estar de volta a bela e Santa Catarina em setembro de 2024 para mais um grande encontro dos profissionais da contabilidade do Brasil. Mas, senhoras e senhores, dando sequência à nossa programação técnica, assistiremos agora ao painel intitulado Inteligência Artificial,
neurociência, ética e gestão empresarial. Para exercer a função de moderador dos trabalhos, convido ao palco o CEO da rede Essent Jus, Guilherme Sturm. Seja muito bem-vindo, doutor Guilherme. Convido as painelistas. Professora da PUC São Paulo, doutora pela USP, pós-doutorados na COP, UFRJ e no TID, PUC São Paulo, colunista da Época Negócios, pesquisadora dos impactos éticos sociais da IA, Dora Kaufmann. Convido a neurocientista comportamental, mestre pela Universidade de Pisa, na Itália, ela que já trabalhou para empresas como Faber-Castell, Klabin, Jaguar e IDTEC Único, Caroline Baldasso. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E para a sua saudação à nossa distinta plateia e, em especial, às painelistas convidadas, com a palavra o moderador dos trabalhos, Guilherme Sturm. Olá, pessoal, meu formal, boa tarde a todos, a todas. Dizer que eu não posso dizer que é uma surpresa, mas com certeza um momento de gratidão estar aqui com vocês no dia de hoje. Esse evento maravilhoso, numa Manaus que todo mundo fala pra gente quando vem de fora, cuidado com o calor de lá, e de fato o calor da acolhida da turma daqui é o que faz a grande diferença. Agradecer também ao Conselho Federal de Contabilidade pela honrosa tarefa de mediar esse painel com duas profissionais brilhantes, referências, né, na sua atuação nesse nicho de conhecimento. E dizer também que me orgulha muito estar nesse palco hoje, acompanhado destas duas profissionais, porque por muito tempo nós contadores, contadoras, tivemos, quem sabe até pelos ossos do ofício, né, as nossas discussões muito centradas no nosso dia a dia, tributação, obrigações acessórias, e de uns anos para cá a gente vem abrindo as mentes e muito mais atentos também a estes outros assuntos que têm um inegável impacto, né, nos nossos negócios, e não só nos nossos negócios, mas na comunidade como um todo, né? Já fazem pelo menos uns 3 ou 4 anos que a gente vê muito presente nos eventos do sistema, nos eventos da classe, o assunto tecnologia, e quem sabe esse ano, mais pela popularização da interface de uso, né? A inteligência artificial tomou, né, os assuntos no nosso dia a dia, e quem sabe seja um dos temas mais discutidos pela população nesse tempo recente. Eu conversava há umas 2 semanas atrás, casualmente, com a vice-presidência de tecnologia do Banco Genial, e a gente estava num café informal discutindo, tentando mensurar o que pode ser o impacto da neurociência, ou sob forma de inteligência artificial, nas nossas vidas, né? Tentar achar na história recente da humanidade algo para comparar com o tamanho do impacto da inteligência artificial. E o Venâncio, que é o vice-presidente, trouxe uma frase que me botou para pensar e me marcou muito. Disse: Guilherme, eu acho que a inteligência artificial vai ter um impacto tão grande para o mundo dos negócios, principalmente, quanto foi a internet nos anos 2000. E me levou a pensar o que eram os nossos negócios antes da popularização da internet e depois, né, da popularização da internet.
Sem mais delongas, quero passar a palavra a ti, Dora, que faça a tua fala. E na sequência, então, né, passo para a Carol e no final a gente traz algumas perguntas para discussão de vocês e as despedidas de vocês. Dora, por favor, a palavra está contigo. Quiser pegar o meu? Eu posso ficar em pé? Bom, deixa eu só tirar aqui para não... Bom, boa tarde a todos, a todas, né? É uma satisfação especial falar para tantas mulheres. Desculpe os homens presentes, são poucos, mas eu acho as mulheres fantásticas e é raro falar sobre inteligência artificial para um público predominantemente de mulheres. Bom, primeira coisa, quem aqui já experimentou o ChatGPT? Já está usando agora? Bom, então a maior parte. Eu tenho tido um desafio, tem 7 anos que eu comecei a estudar, não me lembro porquê, mas um dia eu pensei que a inteligência artificial ia mudar o mundo, e eu falei, bom, quero estudar essa tecnologia, e são 7 anos que eu estudo intensamente, né, a minha vida, assim, e eu acho interessante que parece que eu estava ensaiando, e pós-chat GPT, que a inteligência artificial é um hype, parece que agora é estreia, né? Antes, praticamente, os primeiros anos de estudo, as pessoas não sabiam o que era inteligência artificial, nunca tinha ouvido falar. Agora é assim. Outro dia me chamaram, assim, há 2 semanas atrás, para falar num evento que eu declinei, porque eu não me senti capaz, que era falar como que a inteligência artificial está mudando o corpo humano. Eu falei, olha, eu nunca ouvi falar sobre isso, porque as pessoas estão associando a inteligência artificial às coisas mais... É isso, o que eu achei mais estranho e surreal é falar sobre como está mudando o corpo humano. Bom, então, eu tenho tido o desafio, eu acho que cada vez mais, quanto mais complexo avança essa tecnologia, menos tempo estão me dando para falar sobre ela, né? Então, isso é um primeiro desafio, eu não tenho essa capacidade de síntese assim, para falar... E o tema que foi me pedido era refletir sobre os impactos sociais da inteligência artificial, particularmente nos negócios e no mercado de trabalho. Cada uma dessas termos deveria ser horas de debate, né? Então, eu vou fazer o melhor possível, com todo carinho, e a gente depois, estou disponível, a gente vai debater e depois também circular entre vocês, quem quiser conversar. Bom, então vamos lá. Então, coloquei alguns pressupostos da inteligência artificial, né? Então, vamos ver. Bom, primeiro, ela é transversal. O que significa que é uma tecnologia transversal? Significa que hoje eu desconheço um setor de atividade que não esteja usando a inteligência artificial. Então, ela é transversal nesse sentido. Ela perpassa todas as atividades da sociedade. Ela é inter e multidisciplinar. É muito importante isso, né? Quando eu tomei a decisão, há 7 anos atrás, de estudar os impactos sociais, eu tomei a decisão de estudar também a tecnologia. Aproveitando que eu fiz engenharia em 1842, realmente há muito tempo, que sobrou, a engenharia é completamente diferente, mas me sobrou o raciocínio lógico, digamos assim, e de estudar como que funciona a tecnologia, né? Então, eu acho muito importante... porque muitas vezes a gente é levado a conclusões equivocadas por desconhecer o fundamento básico dessa tecnologia. Então, a questão da... Eu estava comentando, estava conversando antes, que a nossa formação nas universidades, nas instituições de ensino, ainda a estrutura é muito relacionada à economia industrial, tudo segmentado, né? Então, em geral... As áreas humanas, as áreas sociais, não têm no seu currículo tecnologia e vice-versa, né? Então, e hoje é muito difícil entender o que está acontecendo se a gente não tiver uma formação multidisciplinar. Bom, ela é, como toda tecnologia, ela é social e humana, né? Ela não é neutra, neutro no sentido de que ela faz diferença de fato, você se comunicar através mediado pela inteligência artificial é diferente, mas ela, na verdade, ela depende de como os seres humanos estão usando ela, né? Ela não é autônoma,
nesse sentido. Ela não é neutra, mas ela também não é autônoma. Depende de como os humanos estão usando. Já eu vou mostrar para vocês como que em todo o processo, a decisão humana, a subjetividade humana é fundamental no processo de desenvolver a inteligência artificial. Bom, aí, pessoal, passando, né, todos os documentos, pelo menos os documentos que eu já li, tanto as estratégias nacionais, no começo desse ano já tinham 67 estratégias nacionais, né? São os países que lançaram documentos de estratégia em relação à inteligência artificial, e também nas propostas regulatórias, inclusive até da China, aparece sempre que a tecnologia tem que se desenvolver centrada no humano. Eu tenho questionamento sobre isso. Eu acho que não é só o humano. Eu acho que tem que pensar na natureza, acho que tem que pensar nas outras espécies, né? Eu acho que se nós estamos na situação que a gente tem hoje, de degradação das condições climáticas, em parte decorre do desenvolvimento ter sido feito centrado no humano. Então, a inteligência artificial, por exemplo, ela tem um impacto muito grande, negativo sobre o meio ambiente, que tem que ser considerado, porque indiretamente, inclusive, acaba afetando o ser humano, né? E por que ela tem, antes que fique no ar isso, por que ela tem um impacto muito negativo sobre o meio ambiente? Porque o caminho, os modelos que estão tendo sucesso de inteligência artificial hoje, eles são cada vez mais intensivos em dados. E como está usando cada vez mais dados, significa que você, para rodar os sistemas, o processamento desses dados, consome cada vez mais energia, consequentemente, gera cada vez mais CO2. Então, hoje, um dos grandes emissores de CO2 são os data centers, e onde rodam esses sistemas robustos. Bom, a mediação, eu não sei o que vocês sabem sobre inteligência artificial, mas, na verdade, o que o Guilherme falou, virou hype pós-ChatGPT, mas a nossa mediação e a nossa sociabilidade já é mediada por inteligência artificial faz muito tempo. Praticamente, ou eu diria todos, as plataformas e aplicativos que nós usamos no cotidiano são, na essência do modelo de negócio, está a inteligência artificial. Então, ela já está nas nossas vidas de uma forma invisível há pelo menos uns 4, 5, 6 anos. Essa técnica que está praticamente em tudo que hoje se usa no mercado de inteligência artificial, uma técnica que foi reconhecida num evento específico em 2012. E ela passou a ser usada em larga escala, 2015, 16, 17, então é tudo muito nos primórdios. Mas desde então, cada vez mais, nós estamos na fase que se diz de implementação, né? Não tem... até o ChatGPT não tinha nenhuma grande descoberta do ponto de vista científico em relação à inteligência artificial desde a década de 80. Então, o que aconteceu nesses últimos anos, de 2012 para cá, a implementação cada vez para nova tarefa em cada setor e dando certo. O que quer dizer que dá certo? Dá certo porque é melhor do que as outras alternativas para exercer aquela mesma função. Não, aí, bom, deixa... bom, ela é um modelo estatístico. Essa tal da técnica que eu mencionei, ela é um modelo estatístico de probabilidade, né? Então, ela já tem o que se chama uma variável de incerteza, porque é sempre uma probabilidade. Que eu saiba, que eu conheça o uso da inteligência artificial com maior taxa de assertividade, foi 97%, é a identificação, por exemplo, se uma imagem de uma tomografia computadorizada de um pulmão é cancerígeno ou não. Chegou a 97% de acerto. Mas mesmo que seja 95, 96, 97, é sempre uma probabilidade, né? Então, o que isso significa? Para mim, um dos maiores impactos na sociedade, na economia, na sociedade, nas nossas vidas, é que nós estamos migrando de um mundo de máquinas programadas para um mundo de máquinas probabilísticas. No mundo de máquinas programadas, se o programador fizer tudo certo, a máquina vai entregar aquilo que ela foi programado. E para mudar, você tem que fazer uma nova programação. No mundo de máquinas probabilísticas, que são máquinas com inteligência artificial, ela vai se modificando por várias razões, mas principalmente para indada de novos dados. E ela é uma máquina probabilística, né? Então, se a gente pensar, não vou entrar
podemos voltar a esse assunto, mas se a gente pensar do ponto de vista da gestão de risco, né, num negócio que está usando a inteligência artificial, a gestão de risco, o monitoramento de risco, é muito diferente quando a gente está usando uma máquina programada, quando a gente está usando uma máquina com inteligência artificial. Então, essa é uma mudança, do ponto de vista da lógica de funcionamento da economia e da sociedade, para mim, muito importante. Bom, existe essa é uma diferença entre o sistema e o modelo de inteligência artificial. O que é um sistema? O sistema, ele, como eu disse antes, ele é permeado pela subjetividade humana. São os humanos que tomam decisões ao longo de todo o processo. Então, por exemplo, eu vou montar um sistema de inteligência artificial para uma determinada tarefa. Sou eu, humano, né, o grupo que está desenvolvendo, que define o que se chama as variáveis iniciais, ou na linguagem técnica são os hiperparâmetros. São os humanos que definem, que organizam a base de dados onde vai ser treinado o sistema. São os humanos que escolhem que base de dados. A maneira como ela estabelece as correlações na base de dados é de uma complexidade que a cognição humana, de fato, hoje não consegue entender, né? Então, de todo o processo, tem decisões humanas que podem ser auditadas, que devem ter transparência, e quando se usa o modelo, então tem o sistema de inteligência artificial, ele esbarra num momento, você não vai conseguir nunca, usando essa técnica hoje, que é a única técnica praticamente disponível, tem um limite da transparência. Bom, aí é um meio que óbvio, né, quando a gente está falando de ética, quando a gente está discutindo hoje a ética da inteligência artificial, na verdade, nós estamos discutindo a ética da sociedade humana. E ela tem que estar em observância os princípios legais da sociedade, os princípios éticos da instituição, como qualquer uso de qualquer tecnologia, né? A organização, ela tem que estar, quais são as questões éticas que diz respeito àquela organização e também ao país onde ela está, os princípios da sociedade. Bom, isso também esse é o pressuposto 8, é importante. Às vezes me perguntam assim, quais são as questões éticas relacionadas à inteligência artificial? Claro, tem aquelas muito generalistas, mas, de fato, depende do domínio que você está implementando, né? Se eu estou implementando a inteligência artificial na saúde, as questões éticas, impactos sociais são distintos da educação, são distintos da segurança, são distintos da justiça. Cada domínio de aplicação tem as suas especificidades. E isso torna também o estudo da inteligência artificial complexo, né? Eu tenho que um pouco estudar quais são as implicações em cada um dos domínios. Nas finanças, no mercado financeiro, o mercado bancário tem usado já intensamente a inteligência artificial, né? Então, mas aí tem várias questões relacionadas, riscos e oportunidades relacionados específicos a, por exemplo, o uso pelos bancos da inteligência artificial. Bom, tem uma série de, eu vejo assim, às vezes, não sei se é o caso de vocês, muitas tecnologias que parece que, de repente, tudo que está na internet é inteligência artificial, e não é, né? Sim, inúmeras tecnologias. Quando a gente pesquisa um produto e depois fica aparecendo aquele produto inúmeras vezes quando a gente conecta na internet, isso não tem a ver com inteligência artificial. Isso é uma outra tecnologia, que é o cookie, é uma outra tecnologia. Os robôs impulsionadores, né? Isso acontece muito, por exemplo, em campanhas de marketing, em eleição. São os robôs que disseminam alguma mensagem. Isso também não é inteligência artificial. Em suma, tem uma série de tecnologias também interessantes que estão convivendo junto com a inteligência artificial. Bom, então o que é inteligência artificial hoje, né? Da maneira mais, assim,
ela é apenas um modelo estatístico de probabilidade, né? Quem aqui estudou estatística? Todos, né? Então, ela é um modelo estatístico de probabilidade. Por que eu coloco em apenas, entre aspas? Porque ela está mudando a lógica de funcionamento da economia e da sociedade, mas é apenas um modelo estatístico de probabilidade. Se não tivesse, às vezes eu penso que se não tivesse, lá em 1956, quando se criou o campo da inteligência artificial, se não tivesse atribuído o nome inteligência artificial, teria evitado uma série de confusões que se estabelecem hoje. Porque, como tem esse nome, a inteligência artificial, a tendência de todos nós é comparar com a inteligência humana. E aí que reside o perigo, porque não tem nenhuma relação hoje com a maneira que funciona a inteligência humana, né? Se a gente definir assim, também podemos voltar a esse assunto depois, eu acho até que a gente vai voltar, mas se a gente definir o que são os elementos centrais da cognição humana, nenhum deles está presente, ou quase nenhum deles, os principais, não estão presentes hoje em nenhum sistema de inteligência artificial, né? Nenhum especialista é capaz hoje de colocar e inserir na máquina os principais elementos que estão ligados à nossa inteligência, à cognição humana, como funciona o cérebro humano, né? Eu vou falar, essa técnica, que chama redes neurais profundas, que, como eu disse, é a técnica que permeia praticamente tudo que está sendo usado hoje no mercado, na sociedade, nos setores de inteligência artificial, é uma técnica, ela se chama redes neurais profundas, em inglês Deep Learning. Essa técnica ela foi inspirada no funcionamento do cérebro biológico, mas ela não reproduz de forma nenhuma a complexidade do nosso cérebro, né? Tem diversas características, como eu disse, podemos voltar a esse assunto depois, mas é muito distinto, né? Então, esse nome inteligência artificial, às vezes, nos leva a conclusões equivocadas do que é essa tecnologia. Então, o que faz essa técnica? Ela busca em grandes volumes de dados, ela busca padrões, né? E a partir daí ela faz previsões. Isso já vou falar até o ChatGPT. Então, ela faz previsões, né? Então, ela pode fazer previsão de praticamente qualquer coisa que você quiser. Ela faz a previsão, depois de treinado um sistema, por exemplo, reconhecer uma imagem de uma tomografia, por exemplo, se é cancerígeno ou não. Depois que você mostra uma nova imagem de um novo paciente, ela vai te mostrar, ela foi treinada com milhares
de juntar numa mesma base de dados, dados gerados em atividades distintas dentro da empresa e transformá-los em dados de qualidade. Então, quando você não tem, você tem que buscar dados externos, né? E aí, tudo isso, do ponto de vista de análise de risco, tudo isso aumenta a possibilidade de ter problema. Bom, aí você faz a previsão, você monta um sistema para fazer previsão e você toma a decisão a partir dessa previsão. Qualquer que seja a atividade, o que eu sempre alerto, essa técnica, ela é muito, além de ela ser um modelo estatístico de probabilidade, ela tem muitas limitações, muitas, né? Ela está longe de ser uma técnica perfeita, mas muito longe. Então, o que eu insisto? Que é um equívoco você pegar o que a técnica está indicando e usar aquilo que o que ela está indicando, né? O que ela tem que ser é um parceiro seu. Você tem que ter outras formas, como alguns de vocês fizeram estatística, que disseram, os modelos tradicionais de estatísticas têm os testes de significância. Alguém estudou isso? São testes que você, como diz o próprio nome, você vai ver se faz sentido, se tem significância o resultado. Da mesma forma, nesse modelo estatístico habilitado por inteligência artificial, você também tem que testar se o resultado faz sentido. Eu vou dar dois exemplos, assim, para a gente ver, para a gente lembrar como é limitado essa técnica. Quem aqui tem Netflix? Então, o que acontece? O Netflix, ele funciona com duas... Desculpa, isso não está na apresentação. Ele funciona com dois sistemas de inteligência artificial. Um sistema de inteligência artificial no Netflix, ele classifica o portfólio de filmes e séries. E do outro, ele classifica o perfil dos assinantes, né? A personalização, no caso da inteligência artificial, é distinta de individualização. Ele não classifica eu, ela, qual é o seu nome? Sanji. Ela não classifica a Dora, Sanji. Ela classifica, ela nos coloca num cluster e ela classifica em grupos. Então, esse é o primeiro sistema de inteligência artificial. Ela classifica. É a mesma lógica, por exemplo, da contratação automatizada por IA em RH, né? Bom, aí entra um outro sistema de inteligência artificial, com base na classificação do portfólio e com base na classificação dos assinantes. O que esse outro sistema de inteligência artificial? Ele faz o sistema chamado recomendação. Ele recomenda qual é o melhor filme ou a melhor série, dada a sua característica. O que acontece na nossa experiência cotidiana se a gente assiste 5 séries coreanas? Todo mundo sabe, só entra coreano. Para a gente se livrar daquilo, a gente tem que ficar assistindo outros até se livrar. Então, eu queria que vocês, toda vez que se tivessem frente ao uso da inteligência artificial, se lembrassem desse exemplo. É a mesma técnica. Então, se uma técnica, se ela fosse tão assim, sofisticada ou tão inteligente, entre aspas, como às vezes alguns querem parecer, o que ela deveria identificar? O que tem de comum no filme francês, italiano, americano, coreano, chinês, que faz com que eu tenha gostado? Mas ela não, ela faz uma correlação básica, primária, na origem do filme, né? Então, se uma técnica tão básica, que faz essa correlação no Netflix, que a gente tem a experiência do cotidiano, ela não pode ser precisa em nenhuma outra tarefa que ela esteja sendo usada, né? Bom, aí vamos dar um segundo exemplo. Quem aqui já usou o Google Translate, a tradução no Google? Então, a tradução do Google, além de ser a mesma técnica, como eu falei, praticamente tudo que a gente tem hoje é essa mesma técnica. Além disso, ela usa a mesma arquitetura do ChatGPT e do Bard. Aliás, essa arquitetura, que chama-se Transformer, ela foi criada pelo Google, em código aberto, sistema de código aberto, em 2017, com a finalidade inicial de ser usado no sistema de tradução. O Google começou a usar a inteligência artificial na tradução em 2016. Em 2017, a área lá, o Google Brand, que é a área de pesquisa, eles desenvolveram essa arquitetura dessa técnica com esse objetivo. Então, é a mesma. O que acontece quando a gente usa a tradução? A gente sabe que quando a gente está colocando lá, por exemplo, um texto em português para sair em inglês, a gente sabe que a gente não pode pegar aquele texto que saiu, seja para qual idioma, e enviar numa situação profissional,
porque a gente tem que ter algum domínio do idioma que a gente está traduzindo para fazer os ajustes. Todos nós sabemos disso, né? Porque tem muitos erros, e além disso, o que é mais importante, talvez, cada idioma tem uma lógica. E ele, nem sempre, ele está se aperfeiçoando, porque a característica dessa técnica é melhorar com a interação, ela vai aprendendo, digamos, entre aspas, nessa interação conosco, mas a gente sabe que é difícil para ele perceber, de fato, a lógica daquele idioma, né? Então, muitas vezes, a tradução que se diz ao pé da letra. O nativo daquele idioma não falaria aquela mesma coisa daquela maneira, né? Então, a gente tem que fazer ajuste. Então, imagina, o que está por trás do ChatGPT, né, que é o popularzão hoje, é uma técnica que é a mesma que a gente já viu, que tem a limitação na nossa experiência com Netflix, é a mesma técnica, a mesma arquitetura da tradução do Google Translate, que a gente já tem também a experiência cotidiana de que ela é limitada. Então, é evidente que o ChatGPT não pode ser perfeito, é evidente que ele é limitado. Então, todo o encantamento que surgiu, eu acompanhei, janeiro, fevereiro, março, foi um encantamento, como o Guilherme disse, porque foi a primeira vez que... as duas grandes inovações do ponto de vista do ChatGPT, que serve para o Bard, serve para o Llama da Meta Facebook, a interface através da linguagem, né, do diálogo, da linguagem. Então, a linguagem é um elemento fundamental, não é o único na nossa comunicação, mas é um elemento fundamental na nossa comunicação, é o que nos diferencia das outras espécies, é uma linguagem sofisticada que a gente tem. Então, pela primeira vez, as pessoas, porque até então, mesmo a GAN, que é também IA generativa, como eu falei, criada em 2014, você precisa ter alguma especialização para conseguir interagir com ela. No caso do ChatGPT, não precisa ter nenhuma especialização. Qualquer um pode interagir. Meus netos estão interagindo com o ChatGPT direto, apesar de que a regra lá é acima de 13 anos, mas eles estão interagindo o tempo inteiro com o ChatGPT, se cadastraram lá. Então, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Então, isso é uma grande disrupção, uma grande inovação que aconteceu. E o segundo, lembra que eu falei que a IA preditiva, você tinha que montar um sistema para cada tarefa. A IA generativa, ela é multitarefa, né? Então, também a experiência que todos vocês já tiveram, você pode pedir para o ChatGPT o que você quiser. Isso, do ponto de vista, por exemplo, de regulamentação, tem uma mudança muito grande, porque quando cada sistema é para uma tarefa, o regulador, todas as propostas regulatórias mais avançadas que surgiram, o foco era naquele sistema. Ele foi desenvolvido, por exemplo, para a área de saúde, ele tem um risco maior do que foi desenvolvido, por exemplo, para um sistema de streaming como o Netflix, ou Spotify, ou qualquer um outro, né? Agora, com a IA generativa, o ChatGPT, o risco, ele muda. Não é mais para que foi desenvolvido o sistema, mas é o uso do sistema, né? Então, isso é uma mudança muito grande, também do ponto de vista de monitoramento de risco, de identificação de risco, de regulamentação. Então, é isso assim. Para mim, talvez a mensagem mais importante que eu gostaria de passar é que a inteligência artificial está assim, mudando as nossas vidas, mas a gente tem que ir muita calma, porque ela tem todas essas restrições, é um sistema muito básico ainda. E mais uma coisa que eu queria comentar antes de seguir, não existe uma teoria da inteligência artificial. O campo, como eu disse, foi criado em 1956, mas não existe uma teoria até hoje, né? O que significa quando você tem uma teoria? Que se eu largar esse microfone, o que acontece? Todo mundo sabe que cai. Por quê? Porque tem uma teoria que diz, eu não preciso experimentar, eu não preciso largar para saber que ele vai cair. É uma teoria que eu já sei que ele vai cair. Como não tem uma teoria no campo da inteligência artificial até hoje, o que tem são modelos empíricos que eu desenvolvo, aplico para determinada tarefa e ele dá certo. Dar certo significa que é melhor do que qualquer alternativa, né? Então, sabe-se muito pouco, mesmo os grandes desenvolvedores da tecnologia, não sei se vocês estão acompanhando o ChatGPT, a OpenAI, todas as discussões e os pronunciamentos, os documentos da OpenAI que criou o ChatGPT, ela vem se modificando, porque à medida que ele vai sendo usado, vai se descobrindo novos problemas, novas funcionalidades. Então, são
modelos que estão sendo testados. Né? A priori, não se sabe, ninguém, nem quem desenvolveu aqueles modelos, sabe exatamente o que eles são capazes de fazer, de produzir. É na experimentação que vai se descobrindo. Bom, então a inteligência artificial, já falei, né, tem os modelos de negócio, ela está, só para ir passando mais rápido, ela está em todas essas plataformas, eu coloquei alguns aí, mas de fato, todos os aplicativos e plataformas. E por que ela está em todos os aplicativos e plataformas que a gente usa? Porque esses novos modelos de negócio, eles são baseados em dados, a matéria-prima e dados, monetizar os dados. E essa técnica de inteligência artificial, chamada rede de negócios profundos, é o único modelo estatístico que é capaz de lidar com grandes volumes de dados. Né? Então, essa é a razão de ele estar se disseminando. Eu sempre tomei decisão com base em informação. Né? A nossa decisão também é provocada, estimulada por emoções, por inconsciente, mas quando eu vou tomar uma decisão, o que eu faço? Eu busco informação. Então, hoje nós temos, porque nós estamos numa sociedade hiperconectada, né? Então, tudo que a gente... Grande parte da nossa sociabilidade é num ambiente virtual ou usando dispositivos virtuais, a gente está gerando dados o tempo inteiro. Então, se eu sempre tomo decisão com base em informação, se eu tenho um conjunto extraordinário de informação, que é o Big Data, aumenta a minha possibilidade de eu ter decisões melhores. Então, se eu tenho uma única técnica que consegue extrair informações úteis dessa base de dados enorme, que se chama Big Data, ela passa a ter um valor. E ela também está nos processos de transformação das empresas constituídas. O que se chama transformação digital é uma convergência de várias tecnologias, mas por trás... Aí eu queria chegar nisso aqui, que é um ponto importante para mim. O que difere a inteligência artificial, que é uma tecnologia digital, das demais tecnologias digitais? Por que ela, por exemplo, deve ser regulamentada e as outras não necessariamente? Né? Porque ela é o que se chama tecnologia de propósito geral. O que é uma tecnologia de propósito geral? A definição é uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então, quais foram as 3 últimas tecnologias de propósito geral consideradas como tal? O carvão, que iniciou a Revolução Industrial no século XVIII, a eletricidade, que iniciou a segunda fase da Revolução Industrial, a computação e agora a inteligência artificial. Então, ela, de fato, ela muda a lógica. Então, o que está acontecendo, quando eu disse, por exemplo, dei um exemplo, que nós estamos migrando do mundo de máquinas programadas para o mundo de máquinas probabilísticas, isso é uma mudança de lógica. Uma mudança de lógica onde a matéria-prima passa a ser os dados, monetizar os dados, extrair informações úteis de dados. Tudo isso são mudanças, e muitas outras, mudanças de lógica do funcionamento da economia e da sociedade, consequentemente. Bom, aí tem... perda de competitividade por não adotar e também de adotar sem criar padrões de governança, código de ética. Estou envolvido em várias iniciativas de criar, em paralelo com regulamentação, que ainda não tem em nenhum país do Ocidente, um arcabouço regulatório de inteligência artificial, tem propostas em discussão, mas, ao mesmo tempo, eu estou envolvido em vários esforços de criar o que seria governança de IA para as empresas, né? Quais são as diretrizes que eu deveria seguir na hora que eu empresa, estou adotando um sistema de inteligência artificial. Bom, aí os problemas éticos, viés discriminatório, algoritmo caixa preta, propriedade... Aí tem vários, que aí depois a gente pode voltar. Uma das questões, tem 2 questões sociais que, para mim, são talvez as mais importantes. Uma é essa, concentração de mercado. Né? Então, hoje, a pesquisa, desenvolvimento, implementação e uso da inteligência artificial está concentrada em 5 empresas americanas, chamadas Big Techs americanas. Né? Quais são as Big Techs americanas? Vai, ganha um ponto, quem acertar. Quais são as 5? Google, Facebook é Meta, né? Microsoft. Oi? A Apple e a Amazon.
né? Então, são empresas que eu tenho como o Guilherme me apresentou, eu tenho uma coluna no Época Negócios que eu só escrevo sobre inteligência artificial. Tem uma recente desse ano que eu comecei dando alguns números dessas empresas, né? Elas não fazem um produto e elas não fazem um serviço. Elas criam ecossistemas. Elas dominam a infraestrutura da internet. Então, se a gente pensar, por exemplo, hoje o celular, o sistema operacional do celular é 70% Android, que é o Google, e 30% a Apple. Se a gente pensar, os sistemas rodam no mundo inteiro, das empresas privadas, dos governos, 65%, 66% roda nos sistemas, nos data centers da Amazon, que é a AWS, a Microsoft e o Google. A AWS da Amazon tem 46%. 46% de tudo que roda no planeta roda nos sistemas da Amazon, né? E aí a gente vai vendo... Em fevereiro desse ano, foi que eu peguei o último dado, que eu escrevi essa coluna, 96%, 97% de todas as consultas dos brasileiros foi feito no Google Search. E no mundo, acho que era 95%, 94%. Então, isso tudo significa o quê? Que eles acumulam dados, né? Então, é um domínio da infraestrutura. Então, essa concentração de mercado está cada vez maior, e a inteligência artificial, da maneira como está sendo conduzida até então, ela favorece essa concentração de mercado. O segundo, que só vou mencionar, o impacto social, para mim, desses dois mais importantes, é sobre o trabalho, né? Eu acho que tem um impacto enorme sobre o trabalho, que precisa ser discutido e que precisa ter política pública para enfrentar, porque é um problema... ele agudiza o problema que já estava em curso, que é o problema da automação. Bom, aí, potenciais riscos, vou passar rápido aí. Aí, como eu já falei, criar a governança de IA, né, é muito importante, qualquer que seja a empresa que vocês trabalham, qualquer que seja a organização que vocês trabalham, para usar a inteligência... Nós vamos agora começar uma pesquisa bem importante nessa área, né, com parceiros bem importantes. Lá, eu digo, nós, o meu departamento, o meu grupo de pesquisa lá na PUC São Paulo, mas junto com grandes empresas do mercado e junto com a Abrasca, que é a Associação de Empresas de Capital Aberto, para investigar como que está sendo usado no Brasil, pelo mercado, a inteligência artificial, e, a partir daí, criar o que seria uma sugestão de governança de IA. Né? Mas então, não tem pesquisa até agora, mas o que eu percebo na interação que eu tenho com as empresas, uma questão que me preocupa muito é a assimetria de conhecimento entre o gestor e o pessoal de TI. Em geral, o gestor, seja gestor de educação, de finanças, de RH, de segurança, não conhece ou conhece muito pouco sobre a inteligência artificial. E é ele que toma a decisão de usar, e é ele que usa o sistema. Então, se você... a questão do risco não é em si o risco. O maior risco é quando você não sabe qual é o risco que você está correndo, né? Então, como o gestor está usando inteligência artificial sem saber, sem conhecer a tecnologia, ele não pode avaliar, muito menos monitorar os riscos intrínsecos a essa tecnologia. Bom, aí para terminar, dentro dessa governança, o que a gente está desenvolvendo, a ideia de criar um comitê de ética de IA, foi feito um trabalho que eu só participei, que assim, durante um ano, teve um grupo de especialistas que a gente discutiu as etapas intermediárias da pesquisa, mas foi coordenada pela Marina e pelo um aluno meu de doutorado, que é o Alexandre Zavaglia, que foi feito pela FGV, saiu agora, tem menos de um mês o resultado do trabalho, que é sobre formação de comitê de ética. Muito interessante esse trabalho, é só buscar comitê de ética na FGV, está disponível. Bom, aí a regulamentação da IA, só para dizer que tem várias propostas em discussão. A mais avançada é da Comissão Europeia, da Europa. Ela começou a ser elaborada em 2018. A primeira versão foi para consulta pública em 21 de abril de 2021. E se tudo der certo, que tem várias etapas, a própria Comissão Europeia diz que em 2016 ela vai estar em vigência. Aí eu queria chamar a atenção, um processo que qualquer ambiente democrático,
que é completamente diferente do que acontece na China em relação à regulamentação de inteligência artificial, que não é uma democracia, mas qualquer ambiente democrático, quando você tem um marco regulatório importante, que vai impactar de fato a sociedade, não tem jeito, você tem que discutir. Então, olha só, o processo na Europa começou em 2018, e se tudo der certo, continuar caminhando como está previsto, em 2026 entra em vigência, né? E o que acontece do outro lado? Nós estamos lidando com uma tecnologia que avança aceleradamente, né? Então, por exemplo, a primeira versão da proposta da Comissão Europeia não existia o ChatGPT, teve que ser reformulado. Em suma, como eu disse antes, como é um campo sem teoria, a experimentação vai trazendo outras questões, e essas questões vão sendo implementadas e modificando uma proposta que começou em 2018. Né? Então, esse time entre o que é necessário você ter discussão ampla num ambiente democrático para ter uma regulamentação nova e, ao mesmo tempo, por outro lado, uma tecnologia que está mudando rapidamente. Bom, aí a capacitação profissional, isso, para mim, como eu falei, da questão da simetria do conhecimento, então eu acho que todo cidadão do século XXI tem que se capacitar para entender a lógica de funcionamento, não precisa ser especialista, evidente, em desenvolver a tecnologia, mas a lógica, o que é essa tecnologia, né? O que ela funciona, como é que ela funciona, para estar atento na hora que vai usar. E é isso, eu tenho 2 livros sobre inteligência artificial, esse foi o que eu lancei o ano passado, e é isso. Eu estou escrevendo em várias, eu escrevo, evidente, artigos na área da academia, em revistas acadêmicas, mas eu tenho a minha coluna e também escrevo esporadicamente no Globo, no Valor Econômico, por exemplo, a regulamentação, a melhor proposta de regulamentação no Brasil, a 2338, eu escrevi um extenso artigo no Valor Econômico, em 11 de agosto, analisando cada detalhe, os principais pontos dessa proposta. Então, é isso. E aí tem aí as minhas redes, e eu acho que a gente tem que discutir. Oi? Saiu? Mas aí não é minha culpa, porque aqui está... É eles que tiraram, pô. Ah, não, olha lá, voltou. É eles. Tá? Então, é isso. Muitíssimo obrigado. Desculpa, eu acho que... Nem olhei para o Guilherme, porque acho que explodiu o tempo, mas... como eu falei no início, eu faço o melhor possível para sintetizar um assunto tão complexo, aí eu vou me empolgando, vou falando, e é isso aí. Dora, primeiro que a gente estava hipnotizado aqui, fomos navegando no conteúdo, e preciso te dizer, e acho que falo em nome de todos os homens presentes nesse evento, que é uma satisfação para a gente fazer parte da cota de minoria aqui, tá? É uma satisfação tremenda. Eu só tomei nota de alguns pontos aqui na fala, e até para fazer a conexão, Carol, mas, de fato, esse paradigma de a gente sair de um ambiente de máquinas, ou mesmo de sistemas programados para probabilísticos, né? Ele abre um campo, e isso acho que é um comparativo, eu não sei se é infeliz ou se ele é raso demais. A gente comparar a inteligência artificial com a inteligência humana, eu acho que ferramentas como essa vão ressaltar a capacidade da inteligência humana, só que ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é um desafio, né? Porque a gente vai ter que, quem sabe, vamos ter que nos reposicionar de uma atividade ou de um perfil de atividade mais operativo, né, para a gente poder realmente extrair o máximo desse novo assistente. Posso falar só uma frase? É assim, o básico está dominado pela tecnologia. É disso que se trata, né? Não adianta a gente, qualquer que seja a nossa atividade, tentar produzir o básico, tentar agarrar o básico, tentar manter como reserva de mercado para o ser humano o básico. Não adianta, está dominado pela tecnologia e vai cada vez estar melhor, porque essas deficiências da tecnologia, da inteligência artificial, ela tende a melhorar, de fato, como a experiência que a gente tem, por exemplo, do Google Translate, ele vem melhorando, né? Então, o que a gente tem que se capacitar é para fazer o que não é o básico.
né? E isso que a tecnologia está muito longe, né? Como eu disse, uma hora, todos os elementos centrais da cognição humana, ela não trabalha, ela só trabalha com correlação, ela não trabalha com causalidade, ela não trabalha com raciocínio contrafactual, que é fundamental para a gente, ela não tem intuição, porque o que é intuição? Né? Às vezes a gente fala assim, fulano tem uma intuição incrível. Não é? A intuição foi formada por toda a experiência pregressa. Né? Eu não vou ter nenhuma intuição na área de saúde, porque eu não tenho nenhuma experiência. Né? Então, essa intuição ela não vem do nada, ela é formada na nossa experiência pregressa. Nada disso, ela não tem analogia. Se eu sei, qual é o seu nome, por favor? Você. Ângela. Se eu sei que a Ângela é uma pessoa, eu sei que todo mundo aqui é uma pessoa. O sistema de inteligência artificial não tem analogia. Se eu quero treinar para reconhecer que é a Ângela, eu tenho que treinar para reconhecer a Ângela, eu tenho que treinar para reconhecer cada pessoa. Né? Então, é como eu disse no início, esse termo, inteligência artificial, confunde muita gente, mas está muito, a gente tem um campo enorme, magnífico, nós seres humanos, para ocupar, mas não é o básico pode esquecer. E importante também, né, a gente, nessa questão de competitividade, né, Dora, a gente pensar, a gente tem discutido muito se as empresas vão adotar ou não adotar inteligência, e eu acho que num curtíssimo prazo, mas é só uma sensação empírica mesmo, é que o nosso diferencial não vai ser se usamos ou não, mas a maneira como treinamos, ou mesmo até, né, a maneira como a gente calibra, né, esse modelo estatístico. Mas, para mim, só ressalta, Carol, e até já, para não tomar mais o teu tempo e te passar a palavra de imediato, né, e a gente comentava um pouco disso também na parte de deepfake que a Dora trouxe, esse seguramente, a fake news, ela, de novo, é só uma opinião particular, não é o maior desafio das eleições de 2024. O desafio das eleições de 2024 vai ser a gente separar o real do criado. De tamanha qualidade, né, que a deepfake ela vem arrepiando os cabelos do setor regulatório de eleições e de fortalecimento da democracia. Mas, justamente, né, esse paradoxo de eu não saber aquilo que eu ainda não sei, ou não saber aquilo que eu deveria saber, né? Eu acho que tem um campo de debate em termos de neurociência gigante. E, Carol, com isso te passo a palavra. Olá, que alegria estar com toda essa mulherada junto para aprender um pouquinho mais sobre esse tema fascinante, que é inteligência artificial, e que a Dora deu uma aula excelente para todos nós. E agora eu vou tentar ressaltar justamente o que a Dora trouxe. Por que isso está tão distante da inteligência humana e por que você não será substituída pela inteligência artificial? Você pode sim, você ainda não será substituída pela inteligência artificial, e estamos longe, mas você pode sim ser substituída por alguém que domina as ferramentas de inteligência artificial. Mas antes disso tudo, testando o passador, a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro, porque não é um tema que a gente está tão acostumado assim a trazer para ambientes como esse. E o cérebro, todo mundo aqui tem, acredito que eu não esteja errada, e ao mesmo tempo a gente sabe tão pouco sobre ele, ao ponto de acharmos que a tecnologia pode substituí-lo, ao ponto de acharmos que o cérebro, que é o grande material de estudo da neurociência, mas não só, porque o cérebro, ele está aqui, mas ele está no corpo inteiro também, através do sistema nervoso central e periférico. O cérebro, o tempo inteiro, está mandando e recebendo o que o nosso corpo sente e o que o nosso corpo gera. E daí a gente pode dizer, é parecido com o que tecnologia faz.
Sim, mas parecido está longe de ser igual. Parecido está longe de replicar. A neurociência ela é essa área interdisciplinar da ciência responsável por avançar no conhecimento sobre o comportamento humano a partir do cérebro e do sistema nervoso. E a gente pode olhar para isso de uma forma macro e de uma forma micro. E a gente estuda as principais funcionalidades, os processos de desenvolvimento, e ela ficou mais popular em 1970, quando ela começou a ganhar poder através da tecnologia. Quando a gente desenvolveu uma capacidade maior através do eletroencefalograma, da tomografia, da ressonância funcional magnética, para estudar algo que está dentro da gente e que, convenhamos, ninguém quer simplesmente deixar que abram o seu próprio crânio para estudar o cérebro em vida. Então, antes a gente podia fazer isso sem a tecnologia apenas em pessoas que já vieram a óbito e não nos mostrava o funcionamento em andamento, em curso. Aí, a gente bebe, a neurociência bebe de todas as outras ciências que vieram antes. A gente tem a biologia, a gente tem a psicologia, a filosofia analítica, que não é a filosofia verborrágica, é a filosofia que realmente tenta fornecer respostas claras e mais simplistas à análise sobre o comportamento humano e sobre as correlações com as demais ciências. A gente tem a sociologia e a antropologia. A neurociência não veio para dizer eu sou melhor do que todas vocês. Ela veio para fazer o contrário, para dizer, gente, vamos sentar nessa mesa de bar, todas juntas, vamos parar de brigar dentro cada uma do seu laboratório, do seu ambiente acadêmico, e vamos conversar sobre as pesquisas que estamos fazendo e onde elas se encontram, onde elas diferem, sem medo da crítica científica, sem medo dos contrapontos. E dentro das ciências cognitivas, que tem todas elas, não é só a neurociência que estuda a cognição, a gente consegue ver que realmente, quando a gente fala de inteligência, a gente tem que olhar para todas essas ciências cognitivas. O cérebro, ele é um problema tão complexo que ele é quebrado. Minha formação é como neurocientista comportamental. Eu tenho colegas que são neurocientistas geneticistas, neurocientistas de uma área específica do cérebro, tenho colegas neurologistas que saíram da aplicação clínica dos seus consultórios para fazer pesquisa, isso tudo no Instituto do Cérebro, em Porto Alegre, que faz parte da estrutura da PUC do Rio Grande do Sul. E a gente tem, então, a genética, os neurônios e os neurotransmissores, as estruturas do cérebro, as regiões do cérebro, como se elas pudessem ser separadas, né? Sendo que o cérebro está inteirinho, interligado. A gente tem o cérebro integrado, a mente, que daí só aqui dá uma grande discussão, né? Onde está a mente? Está no cérebro? Não. Está no corpo? Talvez. Está fora? Não sei. Tudo que vocês lerem sobre a mente é uma grande especulação, porque a gente avança no conhecimento e volta a 3 casas. É muito, muito difícil quando a gente chega nessa parte mais invisível do comportamento humano, como a intuição. A intuição está no corpo? A intuição está na mente? Essa dualidade realmente existe? Ou é isso que nos torna humanos? Se alguém sabe, por favor, me ensina. E as forças do ambiente? Nós, seres humanos, conseguimos nos desenvolver pela nossa grande capacidade de interação e cooperação. Então, as forças do ambiente também são os nossos relacionamentos. Uma teoria que, de uma forma muito simplista, ganhou muita força nos últimos 5 anos, é a do cérebro trino, ou triuno, que é nada mais do que nós temos dentro do nosso cérebro
camadas da cebola. Quanto mais a gente descasca essas camadas, mais chega próximo do centro, significa que essa camada é mais antiga. E quanto mais antigo algo, mais influência no nosso comportamento tem. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um cérebro reptiliano, com diversas estruturas, mas ele é um cérebro reptiliano, que a gente herdou dos répteis. Ele tem como funções, por exemplo, a sobrevivência. Ele é tão utilizado até hoje que em situações de perigo a gente age de 3 formas: ou a gente congela, ou a gente foge, ou a gente briga. E toda vez que a gente estiver se sentindo extremamente ameaçado ou numa situação muito saia justa, a gente vai para ele, de tão antigo e tão predominante que ele é. A gente tem o cérebro límbico, que a gente divide com cachorro, gato, vaca, golfinho. São estruturas diferentes na sua composição e tamanho, mas que têm funções extremamente similares. Tanto que muitos neurocientistas, principalmente aqui no Brasil, estudam em zebrafish, que nem mamífero é, conhecido como peixe-zebra, ou, em São Paulo, paulistinha. Muitos pesquisadores estudam em macacos, que têm um cérebro extremamente semelhante a gente, mas são animais mamíferos. O que é realmente próprio do ser humano e que nos causou muitos problemas e também nos diferenciou de todas as outras espécies? E que é o mais recente, o novo córtex. Que daí ele é o responsável pelas funções que nós estamos tentando imitar com a inteligência artificial. Que nós tentamos emular para que se pareça com nós mesmos como referência. Pensamento abstrato, criativo, análise crítica, a consciência, antecipar, planejar operações matemáticas, a lógica, tudo aquilo que tornou a vida humana extremamente complexa, principalmente moderna, e que é super novo, e que eu vou dizer para vocês, estima-se, dentro de toda a pesquisa neurocientífica que a gente tem publicada, e com seriedade até hoje, que a gente sabe 5% de tudo que a gente ainda tem que estudar sobre o cérebro. Então, quando alguém falar para vocês que é possível reproduzir o cérebro humano na tecnologia, essa pessoa está enormemente enganada. Não é possível. E tem 2 mitos que devem morrer e que geralmente essas pessoas usam para reforçar a ideia de que a tecnologia, a inteligência artificial generativa, vai evoluir para generalista e dominar tudo. Esse mito é: nós não temos os hemisférios predominantes. Não tem nenhuma evidência científica séria que prove a predominância de um hemisfério sobre o outro. Os 2 hemisférios trabalham integrados 100% do tempo, 100% juntos. Existe sim um que a gente pode desenvolver mais, mas existe apenas o desenvolver mais a estrutura, não significa que será mais usado. Não é como se a gente cortasse a ligação e muito menos como se a gente desligasse um e ligasse o outro. 100% do tempo o nosso cérebro está usando 100% dos 2 hemisférios. As personalidades e as inteligências que uma pessoa possui não têm conexão alguma com a relação entre os hemisférios. A segunda é o mito dos 10%. Quem já ouviu falar do mito dos 10%? Que a gente só usa 10% do nosso cérebro.
Sério, gente, quem já ouviu falar? Triste. Supostamente, se a gente usa só 10% do nosso cérebro, a gente pega uma máquina que vai usar uma potência gigante, a gente vê mais ou menos quanto de eletricidade o nosso cérebro usa para conduzir uma reação química, que é o que os neurônios fazem, né? Através de um impulso elétrico, transmitem uma mensagem de neurônio para o outro, de neurônio para o outro. E a gente faz uma estimativa para ver o que isso dá. Teve uma série de problemas culturais e continua tendo, mesmo sendo algo extremamente datado dos anos 20, que foi usado para as pessoas a trabalharem mais e mais pesado. E foi usado para vender livro. Livros, inclusive, que são vendidos até hoje. O que é particular no ser humano e que ninguém e nada nos tira? A nossa intencionalidade, as nossas intenções, que são morais e éticas. Quando a gente coloca uma intenção por trás de algo que a gente faz, isso é próprio nosso. Na máquina e na inteligência artificial, na forma que a tecnologia está usando a inteligência artificial hoje, como a Dora nos contou, é através de comandos, algoritmos, que estão fazendo nada mais do que seguir um manual de instruções, uma sequência de instruções. Eles precisam ainda do nosso comando. A inteligência artificial ainda é obediente. Não tem como prever quando ela vai se emancipar da gente e se vai se emancipar da gente, caso a gente permita que isso aconteça. Caso a gente se perca tanto de nós mesmos ao ponto de querer que a tecnologia nos substitua. Mas, para isso, a gente precisa avançar muito no conhecimento científico, principalmente sobre o cérebro e o sistema nervoso. Que eu já falei para vocês, a gente está longe de conseguir uma simulação tão real. O humor, cada um de nós aqui tem um humor, por mais que a gente tente colocar em caixinhas, o nosso humor, a gente pode dizer, mas o ChatGPT já me responde sendo ácido, sendo irônico. Ok, ele aprendeu com a gente. Ele aprendeu com o nosso humor. A gente falou para ele, nas tentativas e erros, no sistema que a Dora nos explicou, que nada mais é do que, se você acertar, eu te digo que você acertou. Se você errar, eu sinalizo para você que você errou. Uma coisa que a gente usa com o cachorro. A gente não dá o petisco para o cachorro se o cachorro faz xixi no lugar que a gente não quer. Senão, a gente está reforçando um comportamento que a gente não quer que aconteça mais. A gente reforça, bom garoto, isso aí, quando ele faz xixi onde a gente quer que ele faça xixi, para reforçar um comportamento. Nas máquinas, a gente está fazendo a mesma coisa, está dizendo, boa garota, deu merda, ou, foi ruim, não deu certo, entendeu? A metaconsciência. Então, quando a gente fala em consciência, tive essa discussão semana passada com outro colega neurocientista, a gente fala em consciência. Não, mas consciência estamos próximos de emular. Perfeito. Metaconsciência, gente. Metaconsciência é essa loucura aqui, a consciência de estar consciente e de saber sobre o que se tem consciência. A galera que pratica meditação faz isso muito bem, depois de praticar meditação por muito tempo. O Dalai Lama fala que da meditação dele, de 7 horas diárias, ele acha que ele atinge um estado de metaconsciência por 5 minutos. Então, eu não tenho nem essa intenção. Mas a metaconsciência, geralmente ela está presente sem que a gente consiga identificá-la. Na meditação, que vem a trazer a gente a um estado de presença do que está realmente acontecendo conosco no momento presente, é mais fácil de identificar. Mais fácil, eu estou sendo querida. E
E a autoconsciência, que é a consciência de ter um eu que está separado dos outros eus, que está fora do mundo. Uma coisa que a gente nasce com isso? Sim, a gente nasce com essa capacidade, mas a gente desenvolve a habilidade. O bebê, na primeira infância, uma da grande função é ele desenvolver a autoconsciência de que ele é separado da mãe, o bebê que tem pais biológicos, né, uma mãe biológica, que ele é separado da mãe. Ou até mesmo, se cria um vínculo nisso através da adoção, a autoconsciência de eu não sou essa pessoa que está me fornecendo tudo durante um ano. Aqui é algo bem simples. Quando falam, é simples no nível de simplista, não de ser fácil de entender, mas é uma roda em que a gente vai tirando as emoções, puxando fio a fio de cada emoção. Então, vamos pegar, por exemplo, a tristeza. Dentro da tristeza, você pode estar triste porque se sentiu envergonhado, porque está num estado depressivo, porque está se sentindo solitária, porque está entediada, porque está cansado, porque está culpada. E daí, dentro da culpa, a gente pode ter a vulnerabilidade, a gente pode ter uma culpa com remorso. E assim a gente vai puxando o fio das nossas emoções. A gente é infinitamente complexos e sabemos muito poucos sobre nós mesmos, sobre o nosso próprio funcionamento. Realmente, se o nome não fosse inteligência artificial, talvez a confusão não fosse gerada dessa forma. Porque falar em inteligência artificial, como reproduzir as experiências humanas, é um desencontro com o que a gente realmente vem vendo acontecer com a tecnologia, principalmente desde 30 de novembro do ano passado, que foi o lançamento do ChatGPT, e que o pessoal falou, agora vai. Agora esse trem não descarrilha mais. Agora a gente está conseguindo conversar com o computador, ele está respondendo numa velocidade super rápida e com bom humor. Agora vai dar certo. Agora é uma revolução. E a gente ficou com aquele medo ou encantamento. Nossa, isso daqui é uma revolução ou isso daqui é incrível? Ou é incrível e é uma revolução, mas eu não sei para que lugar essa revolução está levando. Aqui, eu sempre coloco esse mapa de calor das emoções acontecendo no corpo para mostrar que pode ser que o seu cérebro esteja gerando as emoções, mas não é o cérebro que sente. O que sente é o corpo. O cérebro não sente nada. Mal sente dor de cabeça. Quando ela é uma enxaqueca muito forte. As emoções estão acontecendo no corpo. Emoções não podem ser emuladas. Robôs não têm corpos humanos. Por mais que eles automatizem tarefas básicas, eles não chegam perto a saber representar as emoções acontecendo no corpo. Que sabemos tão pouco sobre porque tanto que a gente usa a linguagem, gente, até hoje a gente usa linguagens que eram usadas no Antigo Egito. Quando a gente quer dizer que a gente está ansioso, nervoso, né? Frio na barriga. Eu tô com borboletas no peito. Quantas mais a gente consegue lembrar para tentar descrever emoções? Porque a gente não vai falar, veja só, estou com nojo. Com nojo, isso significa que nas minhas partes inferiores do corpo, nada está sendo sentido. Está não nulo, mas está neutro, né? Mas eu sinto aqui no meu sistema digestivo uma certa, um desconforto. E na minha garganta e na minha boca, esse desconforto fica maior, numa intensidade quase 10, o que me causa a vontade de vomitar. A gente fala isso
Não, a gente não descreve dessa forma. Quando a gente está com nojo, até nojo é mais comum, mas a gente vai dizer, me veio um embrulho no estômago, me fechou a garganta. Aqui eu entreguei também que eu sou gaúcha, né? Com esse sotaque. Onde que está a IA generativa? Ela está perto da cognição, na parte de retenção de memória e na parte de atenção. Ela está bem longe do nosso eu, que toma decisões, o tempo inteiro decisões. Decisões de eu vou pegar o meu celular, decisão de eu vou cruzar a perna, decisão de eu vou levantar e vou parar de escutar essa pessoa e vou lá comprar um lanche porque já passou o horário do almoço. Ou então decisão de eu vou fechar os olhos por um instante, eu juro que eu não vou dormir. O tempo inteiro, o nosso cérebro está tomando decisões com base no que é interpessoal, com base no que é emocional, sentido no corpo, e com base na nossa cognição. Nosso sistema cognitivo, extremamente complexo. Com a IA generativa, e a partir desse ano, o que a gente diz é que se vai entrar é aqui que volta, não quero dar spoiler. A gente vai entrar numa era, seria o fim da era digital, da era da internet, que começou com a popularização da internet lá nos anos 90, e seria o início de uma nova era digital. A era, uma das que está popularizando, é da cognificação, de deixar a tecnologia mais inteligente, e daí inteligência, gente, vem do grego interlegere. Eu leio de dentro para fora. Eu sou inteligente para resolver um problema, para achar resultados, para encaixar as coisas de uma determinada forma que façam sentido. Uma inteligência artificial consegue fazer isso. Consegue, através de comandos, encaixar as formas de um jeito que ela faça sentido. Mas com a mesma diversidade que a gente, não. O que a gente não pode esquecer é que o nosso maior legado como seres humanos, viva a gente o tempo que a gente for viver, para ver o que vai acontecer com a inteligência artificial daqui para frente, pós-ChatGPT e pós todas as possibilidades de inteligência generativa e inteligência generalista, que seria um dos próximos passos que os futuristas adoram falar bastante. A gente não pode esquecer que o maior legado que a gente pode deixar no nosso trabalho é ajudar as pessoas. E se a gente puder usar a inteligência artificial para nos ajudar a ajudar pessoas, excelente, que a gente aprenda todas as ferramentas possíveis que a gente está criando. O que não tem máquina nenhuma que vai fazer é reproduzir a presença humana. Agora, se a gente vem para o mercado de trabalho, eu estou falando algo extremamente romantizado para vocês. Porque quando sai o último report desse ano, o último relatório desse ano, do Fórum Econômico Mundial, a gente vê uma previsão de 2023 até 2027 dos trabalhos que... Eu botei os 10 primeiros e os 10 últimos, tá, gente? Eu recomendo vocês baixarem e traduzirem pelo menos a página 30, que é a página desse relatório. Porque mostra os trabalhos que vão crescer e que já estão aparecendo no mercado e que serão acelerados nesses próximos anos, e os trabalhos que estão para sumir e que estão gerando maior taxa de desemprego. Tudo que a gente está vendo aqui no final é relacionado à profissão de banco. Quando eu digo profissão de banco, é profissão de ficar sentado, como caixa de supermercado, como caixa de banco.
como pessoas nos correios, recebendo a sua automatizar uma função que é diferente de dar independência, autonomia intelectual, ética, moral para essa função. Substitui algo manual e não algo intelectual. O que está abrindo portas, fechando muitas portas e causando, sim, uma grande preocupação, compartilho essa preocupação com a Dora, mas está abrindo portas para que a gente diga, opa, vou ver todas essas ferramentas e tentar usar, porque elas vão impactar, sim, em pelo menos uma parte do que eu faço, sentado na cadeira, durante o dia. A Dora trouxe isso, a inteligência artificial, como a gente está encantado hoje, não como a gente conhece hoje, porque ela tem diversas aplicações que a gente não vê e que agora a gente está falando mais, está dando mais visibilidade. Mas ela, nessa forma de conversa, ela já existe desde os anos 60. A gente tem a Elisa, que simulava uma espécie de psicóloga. Depois a gente teve uma explosão de IA generativa em 2020. Né? O principal diferencial era que esse sistema passavam por treinamentos, como os nossos cachorros passam, para dizer o que estava certo e errado e para ajudar a gente em tarefas como texto, como imagens, como som, para depois a gente poder distribuir esses dados de forma mais autônoma. A gente poder distribuir o que a gente está coletando. E daí, como eu falei, o ChatGPT, e a Dora trouxe várias implicações do quão básico, do quão simples ele é e do quanto a gente está cativado pelo fato de ele trazer a velocidade de respostas e ter qualidade nos textos que, olha lá, muitas vezes a gente tem que corrigir ou ficar dando comando para ele melhorar. Melhore esse texto. Tire tudo que você está falando sobre citações do Mário Quintana desse texto. O que a gente tem que entender é que essas ferramentas são uma realidade no mercado de trabalho já. Como cientista, como uma pessoa que está dando às empresas, esses treinamentos, essas capacitações profissionais já estão acontecendo. Já são uma realidade. E esse site é maravilhoso porque ele traz essa perspectiva. Tem uma inteligência artificial, seja lá para qual tarefa, para qual comando tu precise dar para uma tecnologia. Ele é uma excelente referência de como a gente pode usar a nosso favor. Por fim, a gente é pessoas cheias de repertórios, a gente é pessoas que evoluímos de toda uma genealogia e de toda uma história da humanidade, e que a gente consegue inventar para guardar no apuro, sem carteira, que uma embalagem de saquinhos umedecidos vazia pode se tornar uma carteira, pode se tornar um dispositivo para a gente guardar. A gente improvisa muito bem. A tecnologia não improvisa muito bem, só improvisa sobre os nossos comandos, sobre a sequência de instruções que a gente dá para ela. A gente faz isso na vida real o tempo inteiro, em milésimos de segundo, na troca do pé que eu estou trazendo, a fala que eu estou emitindo, a imagem, a leitura dos rostos de vocês, da parte gestual de vocês. Será que a inteligência artificial vai chegar a ter ideias assim? O Vando, um grande cantor, ele diz que em qualquer lugar do mundo, seres humanos sofrem por apenas 2 motivos. Medo, porque a gente tem algo que a gente não quer, que a gente quer se livrar. E desejo,
porque a gente quer algo que a gente não tem. Quem conhece essa belíssima canção? Eu acho que isso daqui é a experiência humana, e a gente está, assim, nesse momento, com desejo de usar e com medo do que pode acontecer, e inventando muitas teorias da conspiração, ligando os pontos sobre quais são as possibilidades de uso. A minha pergunta final, a minha provocação para vocês é: o que a gente vai fazer com a inteligência artificial que a gente está fazendo? Muito grata pela atenção de vocês. Carol, primeiro, obrigado mais uma vez pela fala, e da mesma forma, né? Primeiro, também, Dora e Carol, acho que uma das coisas mais acertadas que se fez com o ChatGPT foi largar para os brasileiros testar, porque nada é a prova da gente, né? Primeiros usos foi para tentar fazer o chat explicar algumas coisas, quem sabe não tão éticas, e uso essa brincadeira para dizer que realmente, eu acho que o debate não está na ética da IA, assim como a Dora também comentou antes, mas na ética com que nós vamos utilizar a IA. Eu estava tentando puxar pela memória antes algum outro debate em termos de ética tão relevante quanto o que está se fazendo sobre a IA agora, e me veio à cabeça aquele episódio da clonagem, né, da ovelha Dolly, e clonarmos humanos, clonarmos órgãos, né, a gente brincar de Deus, e me vejo de frente para esse debate ético sobre IA, mais ou menos num contexto, óbvio que ressalvadas as diferenças, né, mas com um pano de fundo muito parecido. E Carol, acho que a tua parte do debate também ressalta, né, a capacidade de decidir. Existem diversos estudos na área comercial, na área de vendas, que dizem que quase, sei lá, entre 90% e 95% das decisões de compra não são tomadas com aspectos racionais, mas com emoções. A gente busca na razão alavancas para justificar a decisão que a gente tomou, né? A Dora trouxe o exemplo da intuição, né? O que é intuição? Tomei essa decisão baseada no quê? Na intuição. Muito dos conselhos que a gente escuta, eu escuto da minha avó o tempo inteiro. Confia na tua intuição. Como é que eu vou confiar que eu nem sei que existe, que eu nem sei como é que está funcionando? A cientista que existe em mim nega essa intuição até não querer mais. Agora, a pessoa, o ser humano que eu sou, a ser humana que eu sou, para botar no feminino, acredita muito em intuição, porque ela me guia, inclusive, de fugir de muitos perigos e de ter que ligar o meu estado de alerta. Se ela está em qual camada do meu cérebro, não me interessa. Nesse momento, não me interessa. Não sei se em algum momento vai me interessar. Porque ela pode ser uma ligação de tantos pontos, mas de tantos pontos que talvez a gente não chegue nunca no resultado, no insight, no momento uau, é sobre isso. Tudo o que a gente está falando é extremamente relevante para a gente se capacitar profissionalmente e para quem é gestor, poder olhar como existe o desafio da transformação digital e de implementar novas tecnologias dentro das empresas. Para isso, capacite os seus profissionais. E não tente substituir as pessoas pela tecnologia. A não ser que você vá dar desafios que permitam as pessoas a utilizarem mais a inteligência delas. E automatizar o que realmente não faria diferença uma pessoa estar fazendo ou não. A inteligência das pessoas está diretamente ligada com a intuição que a gente tem e que a gente entende tão pouco e sente tanto. Não faz sentido a gente tentar substituir isso por algo que nós mesmos criamos
Então, eu fico, como eu falei, é apaixonante para mim e me encanta muito. Eu acho que é um debate longo, extenso, dúbio, né, cheio de dúvidas, contraditório diversas vezes, mas que não pode deixar de existir e que a gente não pode também acreditar em respostas prontas. O tempo já acabou. Eu só queria falar uma coisa. A tecnologia está substituindo as pessoas e vai substituir cada vez mais, né? Eu acho que assim, não tem nada a ver com a maneira, com dizer que a inteligência artificial está próxima da maneira como funciona o cérebro humano. É que a tecnologia, e não é a inteligência artificial, a tecnologia já vem substituindo diversas funções que o humano faz, que são, a maior parte das nossas atividades, elas são passíveis de ser automatizadas, e elas estão sendo automatizadas, né? Então, elas não precisam desse diferencial que o ser humano tem. E quando eu falei o exemplo da indústria automobilística, ela hoje, o carro é feito basicamente por máquinas, e não são com inteligência artificial, são máquinas programadas, né, porque a tecnologia evoluiu a tal ponto que consegue produzir automóveis, né? Eu tive a experiência de visitar uma fábrica chamada Fábrica Inteligente, do conceito 4.0, da indústria 4.0, e é absolutamente, assim, a linha de montagem automatizada, usando muito poucos funcionários. Então, vocês da área de contabilidade, vocês sabem e estão vivendo isso, que muitas das funções que vocês desenvolviam, pessoas contabilistas desenvolviam, estão sendo automatizadas muito anterior ao uso, à propagação da inteligência artificial, né? Então, como eu disse antes, a automação é um fato real. E a inteligência artificial, ela expande a automação que já está em processo, porque ela entra em funções cognitivas, que a programação, a automação programada não entrava, né? Então, esse é um problema real, porque eu acho que quando a gente fala do ser humano, também, a gente tem que... Eu fico sempre assim, porque não existe um ser humano, né? A gente dizer assim, o ser humano é criativo, o ser humano é... Não acho isso. Não existe nada mais diversificado do que o ser humano, né? Você dizer, o ser humano é capaz de fazer um texto de um determinado padrão. Não existe isso. Tem ser humano que não consegue escrever nada, isso eu estou falando entre os alfabetizados, os de um nível superior, né? Não estou dizendo... E de quem fez faculdade, tem ser humano que não consegue escrever nada que tenha coerência um texto, tem ser humano que fazem textos magníficos, né? Então, o ser humano é muito diversificado. Tem ser humano criativo no que faz e tem a grande parte que não é criativo no que faz, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, a gente tem que estar atento. Essa é uma questão. A automação, ela está se expandindo e ela é um impacto muito grande. É difícil, olha, tem eu acho que talvez um dos maiores especialistas em automação, que chama David Otter, um americano, ele diz que é difícil hoje separar o que são os efeitos no mercado de trabalho da automação programada da automação inteligente com inteligência artificial. Não dá para separar, porque se mistura, né? Mas a automação é uma das questões mais relevantes, mais estudadas, assim, para quem pensa os impactos sociais, né? Porque, de fato, é isso, está deslocando as pessoas. E aí tem um efeito sobre o salário. Vou dar um exemplo. Alguém assistiu aqui uma série que saiu agora, chamada Trabalho, que é feita pela família do Obama? Ninguém assistiu? Está na Netflix. É muito interessante, são 4 episódios. O Obama, ele faz... foi o casal que fez a série, mas o Obama que vai em todos os lugares, entrevista, em suma, ele que protagoniza a série. E lá eles mostram, são 4 episódios, porque são cada nível diferente no trabalho. Começa com os trabalhos básicos e vai para os trabalhos mais sofisticados, né? O trabalho mais básico, ele mostra um fenômeno que está acontecendo. O cuidador é uma profissão que está crescendo, uma função, não uma profissão, é uma função que está crescendo nos Estados Unidos. Inclusive, fez parte, quando o presidente Biden assumiu,
ele falou no discurso inicial, estava no programa inicial, a função do cuidador, porque a sociedade está se modificando, as estruturas, as pessoas estão vivendo mais tempo. Bom, por N razões, a figura do cuidador está crescendo. Mas se a gente vai ver o salário, então a curva de crescimento da função cuidador está aumentando, e a curva do salário do cuidador está caindo. Por quê? Porque tem mais gente procurando ser cuidador. À medida que a automação, as funções reservadas para os humanos vão diminuindo e tem mais pessoas procurando. E da oferta e demanda, o salário cai. Assista essa série. Vocês vão ver, praticamente o foco do primeiro episódio é sobre os cuidadores. Né? Então, essa é uma questão assim, só para... Sinto dizer isso, era bom dizer o contrário, porque é um fator para se preocupar, mas de fato é para se preocupar mesmo. Esse é um problema real. Esse alarmismo que a gente sente hoje em relação à inteligência artificial, ele veio, por exemplo, na profissão de vocês, quando inventaram as calculadoras portáteis, em que muito se dizia que agora os seres humanos vão emburrecer porque a gente vai parar de fazer conta. Só que o nosso cérebro, ele não gosta de lidar com incertezas. Ele sempre tenta preencher lacunas com pouca informação. A partir do momento que a gente tem uma calculadora, a gente não precisa rever contas gigantescas para chegar no resultado. A gente tem algo nos auxiliando. Então, a calculadora não tirou a profissão de nenhum de vocês, ela facilitou o trabalho de vocês. Claro que teve toda essa discussão lá atrás também, em diversas outras formas. Mas o tempo está esgotado. Só para lembrar vocês que, por mais que exista a substituição, no meu ponto de vista, e como cientista, e não trazendo só o meu subjetivo, embora sempre exista, nada que é humano substitui o humano. E acho que... E, Carol, para a gente finalizar, de fato, eu acho que esse, quem sabe, seja o grande desafio de os humanos terem tempo para serem mais humanos. Gente, vou devolver a palavra ao protocolo, agradeço a atenção de vocês e a presença, e devolvo a palavra ao protocolo para o encerramento. Está muito linda. Um tema palpitante, com painelistas muito inteligentes, que provocam o pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, ao ponto de saber o que a gente vai fazer com os anos que sobram. Mas essa é uma resposta que o nosso próximo palestrante vai estar apresentando também ao falar sobre longevidade. Então, a inteligência artificial extremamente conectada com o ser humano nos nossos dias. Agradecer em nome das instituições promotoras, parceiras, realizadoras, ao Dr. Guilherme, que aceitou moderar ao lado dessas mulheres brilhantes, e agradecer a essas duas instituições